dá para a gente ler assim com muita clareza, eu acho que não tem muito o que falar, mas o dever é uma coisa que ainda nos importa muito aprender, tá? Então, por isso que eu escolhi esse tema aqui, com a ajuda da espiritualidade, imagina. Então, aqui, no primeiro passo aqui, nós temos um pedaço do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5. Ele fala assim: amai-os com vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e rezai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se só amais o que vos amam, que recompensa tereis? Pois os publicanos não fazem o mesmo? Se saudais apenas aqueles vossos irmãos, que fazeis a mais do que os outros? Então, essa parte do Evangelho de Jesus, ele nos dá já um resumo do nosso dever, de qual que é o nosso dever. O nosso dever que é o amor, na verdade, mas o dever moral completo é o amar os nossos inimigos. Porque quando nós amamos os nossos inimigos, nós já estamos com todos os valores registrados na nossa, que já estão na nossa consciência, já estão despertados todos os valores. Nós não conseguimos ainda amar os nossos inimigos, porque o tempo que nós já percorremos na evolução, ainda nós não conseguimos nem pensar nisso. Nesse momento é que nós estamos começando a pensar nisso. A gente pensava em amar, respeitar, conviver bem com aqueles que a gente amava, com aqueles que a gente gostava, e com aqueles que gostavam da gente, principalmente. E agora Jesus nos pede outra coisa. Ele pede que nós amemos aqueles que não gostam da gente, que não é fácil, não é? Então, eu estava lendo um livro lá, Khalil Gibran, ele fala sobre isso aqui um pouquinho. Então ele fala assim: entendi o amar nossos inimigos, portanto, a partir daí eu comecei a amar a mim mesmo. Porque quem será que é o nosso inimigo? Será que é o outro que está ali falando mal da gente? Será que é ele que vai interferir na nossa evolução para Deus? O que está fazendo contra mim, a calúnia, maledicência, essa coisa, vai interferir na minha jornada? Não. O que vai interferir na minha jornada é o meu sentimento de amor ao próximo, de amar de longe, nem que seja de longe, esse irmão, porque nós sabemos que ele é um irmão, nós somos todos filhos do mesmo Pai. Então um dia nós vamos nos entender e tudo isso vai ficar para trás. A gente vai se reconhecer diferente, vai se reconhecer como filhos do Pai. Então o dever maior, moral mesmo, é o do amar ao inimigo, começando por nós mesmos, porque somos nós que impedimos a nossa evolução, e não os outros. Nunca foi os outros, sempre foi com a gente. Por isso que se diz que a evolução é pessoal. Cada um evolui no seu tempo. Porque a gente não tem que se preocupar com o tempo do outro. Porque o outro é um dever dele. E nós não temos direito de julgar. Porque nós não conhecemos a história dele. Nós não convivemos com ele. Então nós temos que respeitá-lo como ele é. Com todas as dificuldades que nós também temos, com certeza. Então, vamos falando hoje. Não, está funcionando. Não foi? Não. Oi? Não. Não vai? Não, deixa certo. E não vai mudar aqui para mim também. Tá, chega. Eu não sei como. Então o dever, ele então está inserido por Allan Kardec, pela espiritualidade, no capítulo da perfeição. Porque sem cumprimento do dever e de obrigações, nós ficaríamos estagnados. Nós
estamos evoluindo. Mas sem dever e sem obrigações, nós não sairíamos do lugar. Nós estaríamos estagnados nos impulsos que predominam em nós desde o começo da nossa jornada. Aqueles impulsos, aquelas emoções corrompidas, vai estagnar a nossa evolução. Tá? Então, por isso que o dever está inserido nessa parte da perfeição. Porque, segundo o Evangelho segundo o Espírito, segundo o Espiritismo, o dever é a obrigação moral diante de nós mesmos e depois diante dos outros. Né? E nós damos muito valor nesse dever diante dos outros, mais do que no nosso dever diante da gente. Mas quem está evoluindo somos nós. Então, o dever maior que nós temos é conosco mesmo. Tá? É uma lei da vida. Eu não evoluo sem ter o dever. Não tem como. Tá? Ele está encontrado naqueles detalhes mais pequenininhos, assim como nos atos mais elevados. Então, nós vamos continuando aqui, porque não está saindo, né, gente? Então, dever, então, lembra do quê? De atribuições, não é? Daquilo que nós temos que fazer, não é? No dia a dia, principalmente, né? E atribuições lembram do quê? De responsabilidade. Então, nós temos com a razão, no nosso caminhar com o Espírito, nós temos como razão a responsabilidade que nós temos que desenvolver, porque senão não vamos desenvolver o dever, se não nos tivermos responsabilidade. Então, quando nós começamos a nossa jornada, lá atrás, né, nós tínhamos somente o dever de sobrevivência. E a gente agia por instinto, porque isso já foi colocado em nós. Tá? E aí, com o tempo, conforme foi passando, é tudo misturado, né? Nós passamos do grupo tribal, que tinha os seus deveres tribais e os instintos, que devia defender a sobrevivência do homem na Terra, nós passamos a raciocinar, porque nós passamos a ter pensamento contínuo. Porque os animais não os têm ainda, está se desenvolvendo na fase animal, até chegar no homem. Quando nós chegamos no homem, nós começamos a ter pensamento contínuo. E o pensamento contínuo fez com que a gente raciocinasse, que a gente pensasse no que era melhor para nós. Será que ela está sozinha numa caverna? Será que ela se juntar com outro? Qual que eram os nossos deveres naquele momento? Alimentação, proteção, né? Procriação. Esses eram os deveres lá no início. Os outros deveres ainda não estavam desenvolvidos em nós, mas nós já começamos por necessidade de viver melhor, porque a gente sempre teve esse instinto de procurar viver melhor. Nós começamos a fazer relações com outras pessoas e formamos grupos, tribos, para defender tanto da natureza, dos animais, como também de outros seres humanos. Então nós formamos grupos que se consideravam até inimigos de outro grupo, né? Então a gente começou já na perturbação, né? Mas a gente foi desenvolvendo essa razão foi desenvolvendo discernimento, e nós começamos a entender o que era o bem, o que era o mal, o que era bom para mim, o que não era, e comecei a raciocinar. E cheguei no livre-arbítrio. E tínhamos o livre-arbítrio, porque já estava dentro de nós, como todas as leis de Deus estão dentro de nós. Nós chegamos ao livre-arbítrio e vi que era bom, a princípio para nós, depois para o grupo, né? E fomos crescendo aos poucos, né? E com o livre-arbítrio nós podemos definir o que fazer, se o bem ou se o mal. Aqui nós já temos responsabilidade no livre-arbítrio. No começo não, mas aqui nós já temos responsabilidade. Então aqui nós já respondemos pelo que nós fazemos, porque já escolhemos o bem ou o mal, né? Dependendo da escolha, é o que nós vamos escolher, é o que plantamos e vamos escolher. Já colhia naquela época. Aí veio passando o tempo, né? E formou-se sociedades e as leis sociais que vieram
bastante antes de Cristo, lá no tempo de Moisés, ele já colocou as leis sociais, as leis terrenas. Né? Porque as leis morais nunca foi colocado, já estava dentro de nós. Tinha que ser despertado, que é outra coisa. Então a gente passou a ter obrigações. Então o dever, ele vem da obrigação. Ele nasceu lá. Ele está lá desde lá. Então nós temos a obrigação de crescer, de melhorar já naquela época. De seguir aquelas leis que o Moisés nos trouxe, né? Para chegarmos até hoje, para chegar no dever moral. Que há alguns anos, bastante tempo, ainda estamos lutando por ele, né? Pelo dever moral. Então as obrigações, o que são? São hábitos, né, gente? Vamos pensar aqui, quando a gente tem um filho, por exemplo. O que a gente faz com ele? Ele é bebê e a gente fala assim, não, tem que escovar os dentinhos. Vamos escovar os dentinhos. E mandamos. E eles não querem. Eles choram, eles ficam bravos. Mas todo dia nós fazemos eles escovar os dentinhos. É isso que Deus faz com a gente. Tem que fazer. Vai fazer, mesmo chorando. Porque o pai quer o melhor para nós, assim como a mãe também quer. Os pais também querem o melhor para as crianças. Mas a criança, naquele momento, ela não tem entendimento, ela não quer. Aquilo é ruim para ela. Conforme ela vai crescendo, ela começa a aprender. Ela tem que escovar os dentes todo dia antes de dormir, depois de comer. Então ela vai aprendendo. Só que ainda não está totalmente desperta dentro dela isso. Então a mãe precisa mudar. Fulano, vai escovar os dentes para depois dormir. O fulaninho não quer dormir agora, mãe. Mais um pouquinho só. E resiste. Assim somos nós. Com Deus nós resistimos também, não queremos, né? Porque achamos que aquilo vai nos atrapalhar. Nós não temos noção do bem que aquilo vai fazer para a gente. E por isso que a gente não vai. A criança é a mesma coisa. Até que uma hora ela vai ficar tão consciente daquilo que ela vai fazer aquilo normalmente. E que se ela deitar sem escovar o dente, ela vai falar, nossa, não escovei os dentes. E automaticamente ela vai fazer. Então já é um movimento automático, que vem de dentro da gente. Então isso é um processo educativo. E é o que o pai faz conosco também. Um processo educativo. Sempre foi, né? Então os deveres sociais foi a primeira história disso. É dali, aquilo que eu faço até hoje, né? A gente ainda faz, esse é o que a gente mais faz, achando que está fazendo dever moral. E nós estamos fazendo normalmente deveres sociais. Eu cumprimento vocês, cumprimento a pessoa que eu encontro na rua, às vezes até sem conhecer a pessoa, porque ela está passando muito de frente comigo, né? Então você diz bom dia. Mas aquele bom dia não carrega a emoção, a vibração de um bom dia de fato. Entendeu? É um dever social, um dever de educação. Nós temos obrigações de ser respeitoso, nós temos obrigações de cuidar da saúde, de cuidar do outro, de ver uma pessoa sofrendo e fazer alguma coisa. São obrigações e são caridades que nós temos que fazer. E a princípio a gente faz mecanicamente, a gente faz por obrigação, entendeu? Só que essa obrigação vai nos trazer razão e vai chegar no dever social mesmo, que ele vai começar a ficar igual a criança escovando o dente, começar a achar que ela tem que fazer aquilo mesmo. E aí aquilo já começa a incomodar quando ela não faz. Aí nós já estamos começando a chegar no dever moral, tá? Então os Espíritos nos dizem que com o desenvolvimento da razão e da maturidade, nós iniciamos então o conhecimento e a conquista dos deveres morais, já lá. Mas para isso ainda temos que passar pelo homem de bem. Nós só vamos chegar nos deveres morais quando nós formos um homem de bem. E nós ainda não estamos com todas as características do homem de bem. Nós temos ainda um caminho para vencer para frente, né? Deus permite que nós passamos isso aqui mesmo na Terra, né? Se Deus quiser. Mas para isso, então, nós temos que fazer um entendimento e temos que entender o Evangelho de Deus. Quando Jesus veio, ele veio trazer os deveres morais.
para aquela época, porque o dever social, ele muda, não é igual o dever moral. O dever social, no começo do século passado, é completamente diferente do dever social de hoje. O tempo mudou, a gente mudou, os espíritos que estão aqui mudaram, e a gente vai seguindo com novas condições que nós temos, alguns de deveres sociais. Então, os deveres sociais não são eternos. Eles são eternos, mas são adequados para aquela época. Daqui 100 anos serão outros, terão mais deveres. E até a gente chegar no dever moral, tá? Então, Jesus, então, ensinou, veio aqui trazer esses deveres morais, que é isso que ele fala que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, não é possível evoluir sem esses deveres, sem os deveres sociais, porque eles vêm antes, tá? Primeiro, eles que vão transformar em deveres morais. Um desses deveres sociais, que hoje eu faço, porque tenho obrigação de fazer, geralmente, se tornar espontâneo em nós, aí então sim, nós estamos adquirindo os deveres morais. Porque a gente nem, o dever moral, a gente nem percebe que faz. Os bons espíritos que reencarnam aqui, nem percebem que faz, aquilo não custa nada. Aquilo não cansa. Aquilo não te impõe uma obrigação. Porque você já é aquilo. Você já é o dever. Você não precisa ficar buscando. Então nós temos que pensar na nossa função nesse sentido. Que nós temos que desenvolver esses sentimentos do bem, que são nossos deveres, a bondade, a fraternidade, que hoje nós fazemos, mas nós fazemos como uma obrigação. Então isso tem que ser mudado. É assim que a gente transforma o nosso íntimo, tentando mudar isso. Aquele dever faz parte de mim, eu faço aquilo com alegria. E aí é no dever moral que nós encontramos a felicidade que a gente busca. No momento nós estamos buscando ainda a felicidade nas coisas do mundo. Na verdade, a felicidade está no fato de se cumprir as leis divinas que estão dentro da nossa consciência. Enquanto a gente não despertar essas leis divinas em nós não vamos ter felicidade, nós vamos ter alegrias passageiras em momentos tristes. Mas quando você atinge o dever moral, como atingir aqueles mártires lá do cristianismo, eles iam por céu cantando, porque eles eram felizes, porque eles viam tinham a certeza que quando passasse aquele minuto, que era um minuto da existência do Espírito, né, eles estariam felizes junto ao Pai e junto a Jesus. Então aquilo era a maior alegria para eles, tinha acabado o sofrimento. Era o final do sofrimento. Então a gente passa o sofrimento, quando a gente entende o que a gente necessita fazer e evoluir, a gente passa o sofrimento com mais tranquilidade, com mais serenidade. Não vou dizer que a gente não vai ficar triste, não vai sofrer. Vai. Só que a gente vai entender que aquele é um momento. E isso não vai tirar você do equilíbrio, não vai te dar desespero. Você vai continuar a sua existência sem muitas dificuldades, né? Sem muito desespero, porque é o desespero que nos faz sofrer e nos faz fazer o que não devemos fazer. Porque nós perdemos o equilíbrio. Então é preciso pensar nisso, é muito importante. Então o dever moral é resultado do conhecimento. O conhecimento que nós temos, quando a gente adquire a razão, a gente começa a ter o aprendizado. Então, esse conhecimento que nós estamos tendo aqui, por isso que Jesus que falou que aquele que mais é dado, mais será cobrado, né? Porque o conhecimento ilumina a nossa consciência. E nós começamos a enxergar os nossos deveres morais, aquilo que a gente faz com alegria, tá? E começamos a pegar nossos hábitos de cumprimentar, de ser de higiene, de convivência, e repetir isso todos os dias, com boa vontade. Isso vai se tornar, vai se entrar dentro da gente, e a gente nunca mais vai sentir necessidade de pensar nisso. Porque hoje eu ainda penso se eu estou sendo respeitosa,
Eu não penso se eu estou equilibrada quando me acontece alguma coisa mais desajustada, que a vida mostra situações difíceis, como que a gente reage, tudo eu penso. Eu penso para ser bom, eu penso para fazer uma verdade, eu penso para ir na sopa, eu penso para vir aqui. Sendo que quando isso for um dever moral, nós vimos aqui com a maior felicidade, eu não vou pensar nada. Chegou o horário, eu estou saindo. Né? De vez em quando a gente atrasa um pouquinho, mas estou saindo. Né? Então, porque ainda estamos nos deveres sociais. Né? E esses deveres eu penso para chegar no horário, eu penso para trabalhar, tudo isso. Quando nós chegarmos nos sociais, o trabalho vai ser uma bênção. O templo, como disse Jesus, não vai ser mais uma igreja. Nós vamos para a igreja, claro. Nós estamos habituados. Mas só que nós sabemos, nós já estamos sabendo, se não estamos sabendo, está faltando projetado na gente, que Deus não está lá na igreja, só lá na igreja, Ele está lá, como está aqui no Casa Espírita, como está em toda a parte que eu estiver, que você estiver, Deus está lá, porque Ele está dentro de você. Então você, por isso que Ele falou, esse templo pode ser destruído. Ele destruiria, que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, ele falou. Porque não é lá que é o mais importante. Não é lá o nosso templo é aqui dentro, é o templo da consciência. Aqui é a nossa arca da aliança com Deus. Então lá no templo de Jerusalém, lá, eles tinham uma arca de aliança que eles levaram do deserto, né, contendo as tábuas da lei, que desapareceu. Simplesmente não se achou até hoje essas tábuas da lei. Sabe que existe o relato do próprio Moisés, que foi ele que escreveu o Êxodo, né? E que estava lá no templo, mas não foi encontrado nem pela arqueologia, né? Porque não é isso que interessa, aquilo é só material. E se, como nos diz, isso que eu vi num comentário do Arthur Valadares, ele fala que se você olhar a imagem da Arca da Aliança, como ela é desenhada, de cima você vai ver que ela tem a forma de um corpo humano. É interessante isso, né? E ela representava o templo, estava lá dentro do templo. E o templo é feito mais ou menos da mesma forma. Conclusão, como lá em Jerusalém, ele tinha um átrio, que era o primeiro lugar assim que você entrava, né? Ali estava a multidão, ali estavam os vendilhões do templo, ali estavam os fiéis, os que vinham fazer sacrifício, os que vinham por curiosidade, ali estava toda a multidão. É o nosso primeiro passo de evolução, do lado de fora do templo. Nós não estamos na consciência ainda. Aí nós passamos, entramos já porta. Quem entrava no primeiro véu, entre esse átrio e o segundo átrio, tinha um véu. Isso é o pincelato, né? De cima e embaixo, uma cortina. E tinha que passar aquela cortina para entrar na parte do segundo estágio. Lá estavam os sacerdotes, aqueles que eles consideravam iniciados, que já estavam estudando. Lá estavam lá os sacerdotes. Não era o povão já. Aí essa parte já é a parte do discipulado. Lá estavam os discípulos, naquela época dos sacerdotes, tá? Ali estavam os discípulos, antes era toda a multidão, depois Jesus veio, então Mateus ele separa. A primeira parte, né? A segunda parte ele vai falar dos discípulos, que é a parte dos discípulos, do discipulado, daqueles que estão aprendendo, que estão estudando, e agora fazemos, graças a Deus, acho que já fazemos parte dessa parte dos discipulados, né? Mas tem mais um véu ainda no fundo, que lá dentro daquele templo, naquele véu do fundo, não entrava ninguém, só uma pessoa entrava, o sumo sacerdote. Olha que interessante isso, né? Quando chegou a época do final da missão de Jesus, na hora da crucificação, só ele foi, porque só aquele iniciado, aquele que já era perfeito, que já conhecia os deveres morais todos, e aquilo já fazia parte dele, é que tinha condições de estar sozinho lá dentro, junto com Deus. Porque lá dentro, onde estava a Arca da Aliança, é onde está a nossa consciência.
Então nós temos que entrar nessa consciência. Porque tem tudo lá, gente. Deus colocou tudo lá para nós. E nós estamos até hoje aqui, ó, batalhando sem ir, claro, sempre evoluindo, mas não tanto quanto a gente gostaria, não é? Então, achei essa coisa do templo é bem isso mesmo. Porque Deus está escondido aonde? Não é a casa, não é uma coisa de madeira, de material, não é. É dentro de nós, é dentro do meu irmão. Eu tenho que ver Deus no outro. Isso o pessoal dos budistas, eles entendem bem dessa parte aí, né? Temos que ver Deus no nosso irmão. Esse é o nosso dever moral. Então, essa parte de passar um véu para o outro e rasgando, tanto é que na crucificação de Jesus, que é o último, diz, né? A gente não tem uma comprovação certa disso, mas diz que o véu do templo se rasgou. Se rasgou porque Jesus e o Pai eram únicos já. Onde estava Jesus, estava o Pai. Então o véu do templo se rasgou. Ele venceu toda a missão que ele tinha para fazer. E voltava ao Pai, e 3 dias depois ele estava bem, atendendo todo mundo, conversando, né? Então veja que coisa maravilhosa, né? E Jesus nunca foi triste. A gente fala assim, mas não tem Jesus sorrindo. E falando nele, chorando, só lá morto. E foi o momento dele e o Pai, o último dele. As emoções dele. Mas ele não era infeliz. Ele sempre foi feliz. E sempre passou isso para todos nós com seus ensinamentos. E a gente só vai chegar lá na consciência se for através dele, né? Então o dever é uma lei moral, né? É moral, está na vida, é a lei da vida. Nós não temos vida se a gente não cumprir deveres, tanto social quanto moral, tá? E está ligado a essas manifestações da lei de Deus em nós. O nosso dever, como é que a gente se sente quando cumpre um dever? Mesmo que seja um dever social. A gente se sente bem, não sente? Dá uma alegria por dentro. É essa felicidade que nós estamos buscando. Não é essa felicidade do mundo passageiro, mas é a felicidade da consciência tranquila, do dever cumprido. Então, quando nós agimos com sentimentos, aí nós estamos agindo com o dever. Como sabemos, então, se estamos agindo no dever? Quando nós agimos com sentimentos, com atos nobres, em situações desafiadoras. Em situações comuns, a gente cumpre o dever fácil, né, que é o dever social. Mas nas desafiadoras, a hora que a gente perde um ente querido, a hora que a gente está com uma dor profunda, a hora que a gente perde um emprego, são situações desafiadoras da vida. Aí nós vamos mostrar se temos limites morais, né? Porque nós vamos agir com os sentimentos e com atos nobres, e não com desespero. Tristes, sim, porque isso é normal do ser humano, faz parte, né? Isso libera nossas energias, faz a gente se sentir melhor, mas não desesperados. Então, eu acho que hoje, eu tinha para falar hoje, acho que é isso. Tinha mais um pouquinho, mas eu acho que vai estar se alongando, né? Porque nós temos que ter, o que nós temos para doar agora? O que nós temos para doar agora para o outro? O que nós temos que ter? O amor, né, gente? Então, o dever, ele está junto com o amor, tá? E o amor que nós temos, é isso que nós temos que doar, não é outra coisa. Parece tão simples, né, gente? Mas olha quantos milênios nós estamos aqui batalhando. Porque não é tão simples. Porque nós tivemos que desenvolver um monte de coisa para chegar aqui. Porque senão não teria mérito. Se Deus nos desse tudo pronto, nós não teríamos mérito. E Ele, por ser um Pai de verdade, não é um Pai que mima, simplesmente. É um Pai que faz o dever. Faz com que nós vamos ser independentes espiritualmente para frente. Vamos ter o dever dentro de nós, o dever moral. Então, eu quero agradecer a todos, desculpe aí todos os atropelos que nós tivemos aqui, né? Mas
Nosso horário também já está se esgotando, né? Então eu queria agradecer a todos, tá? Pela paciência. Eu sei que é um assunto, não é um assunto fácil, né? Não é uma historinha que a gente conta e todo mundo fica feliz porque isso desperta a gente, né? Mas é extremamente importante para cada um de nós. É a partir daí, quando a gente toma consciência disso, é que a gente começa a mudar os nossos atos, a nossa convivência, a nossa família, as pessoas que estão em volta, não é? Então, amar os nossos inimigos, amar aqueles com quem a gente não tem simpatia. Porque quando nós amarmos aquele, o amor já está em nós, já não é mais uma dificuldade. Então, isso que nós temos que levar de lembrança para nós. Porque quando a gente fala amar os inimigos, a gente acha que isso é uma coisa tão esquisita, não é? É esquisito amar que todo mundo não gosta da gente. Mas isso é evolução. Porque amar quem gosta da gente é muito fácil, não é? Amar a nossa família não é fácil. Por quê? Porque ali estão as injunções encarnatórias. Ali estão os nossos inimigos do passado, misturado com os nossos amigos do passado. Então ali não é um ambiente fácil. Ali não é nem dever, é injunção, é obrigação. Ali nós estamos treinando para amar os nossos inimigos de verdade. Os inimigos que nós já fizemos no passado, infelizmente. E é o que estamos fazendo, mesmo não querendo. Certo? Então, eu agradecer a vocês pela paciência, a desculpa aí pelos inconvenientes aí, né? Mas vamos encerrando então e vamos convidar as pessoas para o passe. Tá? Vamos então para os passistas, né? E as pessoas para o passe.